Oi? Exatamente. Agora, só para finalizar aquele negócio da distância focal, que eu vou agora liberar para vocês almoçarem. Deixa eu ver que horas são. Quer dizer que cinema não bate o branco? Não. Eu, pelo menos, eu nunca fiz isso. Eu aprendi assim. Porque eu vim de película. Película não existia isso. Você tinha película para filme de luz do dia, tungstênio ou daylight, né? 3200 ou 5600. Então, o que você usava? Eu usava filtros para corrigir de acordo com... A gente só tinha dois refletores, cara. A gente tinha um refletor que era azul, outro refletor amarelo, né? Que a gente tinha o tungstênio e o HMI. Praticamente era isso que a gente trabalhava, até hoje. Então, tinha uma luz que puxava para o amarelo e uma luz que puxava para o azul. Não tinha meio termo, entendeu? Então, eu tinha que corrigir o amarelo com o azul com o amarelo. E o QLV ali você ajusta manualmente, é isso? Aí eu ajustava por filtros. Entendi. O filtro... Aí ele vai automático, não é isso? Não, não é automático. Não é isso. Eu sei que, por exemplo, para eu corrigir 1000 graus, eu tenho que usar um oitavo, por exemplo. Se eu quero corrigir 2000 graus, eu tenho que usar, por exemplo, um quarto. Um oitavo, um quarto, meia e full. Entendeu? Então, cada variação de filtro dessa é um valor de temperatura. E existem catálogos para isso. Entendeu? E vocês podem encontrar isso na internet. Então, você saber que cada densidade de cor, né, tonalidade daquele filtro laranja, um laranja clarinho, um laranja mais escuro, e assim vai escurecendo. Quanto mais forte, maior o fator de correção. Quanto mais fraco, menor o fator de correção. Então, se eu quero uma correção de 500 graus, entendeu? Eu uso um filtro levinho, um filtro fraquinho. Entendeu? Eu vou ter uma correção. E tem o equipamento que vocês vão ver aqui depois que eu vou trazer, um espectrômetro. Eu uso bastante espectrômetro. Por quê? Eu sei exatamente qual é a temperatura que eu quero trabalhar e eu sei com aquela luz que eu tenho, qual é a correção que eu tenho que fazer. Eu meço a luz aqui, com refletores ligados, ele vai me dizer qual o fator de correção eu tenho que fazer para aquela temperatura de cor pura. Entendeu? Porque no cinema não existia isso. Não existia tinte, praticamente. Existia era temperatura de cor. Você no HMI, não, existia, sempre existiu, né? Porque na verdade os refletores eles sempre puxam um pouquinho para o verde e um pouco para o magenta. Né? E aí você acaba tendo que fazer essas correções aí para poder sair ou fugir um pouco do erro, né? Porque o que acontece? Quando você corrige o verde, você tira o verde. Quando você corrige o magenta, você tira o magenta. Será que o tom de pele, aí qual é a minha referência? O tom de pele. Sempre se referencia pelo tom de pele, entendeu? Ou a cor que você quer trabalhar. Então, se você começar a mexer na temperatura e mexer no tinte, você não vai ter a cor fiel. Você só consegue ter a cor fiel se você corrigir aquela temperatura de cor, corrigir o tinte também. E se você usar um equipamento que tenha o CRI, né, que é Índice de Reprodução de Cor, né, Color Render Index. Quanto você tem uma escala que vai... Pô, nada disso. Uma escala que vai de 0 a 100. Aqui, ó, meu amigo, 95 para cima. Aqui, ó. Todas as lâmpadas hoje é obrigatório ter na embalagem o IRC ou CRI, né? É obrigado a ter, para você saber o fator de fidelidade da cor que ela reproduz. Ou seja, se você acender uma lâmpada incandescente, esses refletores antigos, né, ele tem um CRI de 100. A reprodução de cor dele é 100%. Percebe? E os refletores de LED ainda não chegou a 100, 98, 90, mas é muito bom, sabe? Então você tem que fazer, às vezes, uma pequena correçãozinha de tinte, entendeu? Pouca coisa. Mas o sol tem 100%, a lâmpada incandescente tem 100%, entendeu? Então, quanto mais próximo do 100 é melhor. Então, abaixo de 95 já está ficando esquisito. Você não tem uma boa reprodução de cor. Lâmpada a vapor de sódio, aquelas lâmpadas antigas que a gente vê aqui toda amarelão no meio da rua, cara, aquilo era um veneno pra gente. Aquilo reproduzia só amarelo. Jogava aquela merda, você não tinha outra cor. Você não conseguia... Só via amarelo. Não, aí tinha que fazer o quê? Tinha que jogar aquela porra pro inferno, né? Já apagava as luzes. A gente apagava aquelas luzes todinhas e botava a nossa, que a gente chamava de Space Light. A gente botava nossas luzes todinhas lá. Ó.
entendeu? Deixava um trecho, aí fazia uma correçãozinha, às vezes, com o próprio laranja para poder dar uma esquentada na cor, mas a gente não tinha o vapor de sódio, porque o vapor de sódio cara, fudia a porra toda, desculpa a expressão. Mas vamos aqui para finalizar, vai dar meio-dia, para falar rapidamente da distância focal aqui que a gente falou, né? Professor, só uma dúvida aqui. Aqui no caso, no boletim, tá? Aí se eu botar cena 1, 2, 3, 4, 5, todas elas vão ter que repetir, mudar a numeração aqui, seguindo... Sempre vai mudar. A cena pode ser a mesma, o que vai mudar, pode mudar o take e o plano, entendeu? Aí quando terminar aquela cena, você já passa para fazer outra coisa, entendeu? Tem uma pessoa que fica só nisso aqui escrevendo. O segundo assistente, amigo. O segundo assistente, rapaz, ele faz coisa pra caramba. Faz muita coisa. Isso aqui é coisa pra caramba, toda... E ele escreve rápido, né? Que às vezes Não, é o que eu tô falando, Enquanto, olha só, ele tá escrevendo na claquete, já pega o boletim, já vai adiantando, entendeu? Já adianta o boletim. O boletim tu vai escrever o que já foi feito, certo? Essas marcações aqui, tudinho. Pá. E na claquete, quando já vai fazer a próxima claquete, ele já adianta no boletim também. Entendeu? Só fica faltando as observações, tá vendo? Tá vendo? As observações. Aí vamos dizer que terminou, ficou perfeito, diretor, valeu para mim. Aí botou assim, valeu. Escreve assim, valeu pro diretor. Ah, o continuista disse que entrou com a bolsa do lado errado. Ah, o técnico de som disse que o microfone caiu no chão. Ah, o primeiro assistente errou foco. Aí, essas observações coloca tudo aí. Porque normalmente, aquilo que eu falei, conforme você vai ingestando material, ele vai todo bruto, Mas quando você, no boletim de câmera, você pode pedir para ingestar somente o que estiver valendo. entendi. Então já ganha tempo. Entendeu? Porque você pode contratar um RAID de 400 terabytes, mas não precisa usar isso tudo, porque o grande problema na pós é o tempo que você vai perder. E é tudo pago por hora, né? Então, se você facilitar a vida com o boletim, fala assim, vai o boletim junto, isso normalmente é passado, né, por computador e tal, enfim. Ou entregue um arquivo XML, entendeu? E no caso aqui, tem algumas coisas que vão se repetindo, no caso, quando vai descer, né? Por exemplo, cena. Mas no caso, eu coloco o quê? 2 pontos? Não. Sempre escreve. Sempre escreve. Sempre. Sempre não bola agora 2 tracinhos embaixo, nada disso. Isso. Não. Sempre escreve. Já viu aquela coisa, vale o escrito? Se tem 2 pauzinhos, não sei o que quer dizer aquilo não. Entendeu? Só para definir essa questão da metragem, isso aqui é importante. Que as metragens mais difíceis são com as lentes mais abertas e assim, 0,60. E aí vai, 1 metro, 1,20 m. E aí vai, sei lá, 1,50 m, 2 metros, 2,50, mais ou menos até aqui. Essas são as metragens mais críticas que tem, porque quanto mais próximo do objeto ou da pessoa você tiver, mais chance de erro do foco você vai ter, de correção. Se a pessoa está parada, tudo bem, né? E vai muito pela intenção também da cena, né? Mas essas cenas aqui são as que mais se usa trena. Então, quando você perceber, né, isso aí é o segundo assistente, perceber que essa cena se trata dessa distância, normalmente se usa trena. E essa trena aqui mesmo, entendeu? Acima disso, se usa aquelas trenas maiores, aquelas de fita, entendeu? E só para vocês saberem, porque isso aqui é a função do segundo assistente, porque ele sabe que o primeiro assistente vai pedir para marcar ali rapidinho. Primeiro que ele quer marcar o foco dele, entendeu? Então, esse tipo de foco aqui marcado, ele é mais para conferência mesmo, entendeu? O cara bota lá, marcou aqui 2,20 m, o cara vai marcar ali aproximadamente 2,20 m, né, ou bota até no boletim mesmo 2,20 m, mas o foco, se a lente está colimada, é 2,20 m. Se não está colimada, ele vai ter que desprezar o que está na câmera, tem que ver o que está na trena.
Vou explicar por quê. Primeiro, se eu tiver que fazer um retake, eu vou confiar na lente sem estar colimada? Não. A lente não está colimada, então, pô, vou confiar na trena, certo? Então, por isso que a marcação é da trena. Se a lente está colimada, tudo bem. O que é uma lente colimada? Então, o que é uma lente colimada? Lente colimada é o seguinte, aqui é o sensor da câmera. Aqui é o ponto, né, que a imagem entra de cabeça para baixo, você sabe, né? Então, aqui, daqui até aqui, vamos dizer que tem 50 milímetros. E o foco está cravado em 1,80 m. Eu vou do sensor até a pessoa, aquele símbolozinho que eu falei que é assim, até a pessoa tem que bater exatamente 1,80 m. Que se bater 1,90 m ou 1,70 m, a lente está ligeiramente descolimada. Isso quer dizer que é problema? Não. Né? Mas você não pode confiar no que a lente está apresentando para você. Você tem que confiar o que? Na trena. Isso para marcações de boletim. Para o foco, não. Para o foco, o que você vai fazer? Você vai buscar o foco. Aonde que você vai buscar o foco? Lá no monitor do foquista, né? Ele tem lá o monitor dele. Ele vai cravar o foco ali. Pode usar assistente, Piquen, vídeo assiste ali. Tem os assistentes dele, né? Botou no pique, cravou ali certinho. Aí ele vai marcar lá, na bolachinha dele, uma bolinha. Naquela bolachinha que tem aqui, né? Depois eu vou trazer para vocês verem. Então, a primeira marcação de foco dele, ele vai marcar uma bolinha. Estou dando um exemplo. Aí a segunda, a pessoa anda para lá, não sei o que, ele vai marcar assim, ó. Duas bolinhas. É a segunda marcação. Aí tem outra marcação que tem que voltar para cá e ele para aqui. Aí bota aqui 3 bolinhas. E assim vai. Vai para cá, 4 bolinhas. Eu boto assim porque é mais fácil de... E é uma caneta permanente, nessa aqui não. Tem que apagar com álcool depois. Porque se essa aqui tu faz assim com o dedo, já apaga tudo, sem querer. E essas bolachinhas dá para trocar, entendeu? Se a lente está colimada, o que acontece? Essa marcação, ela vai ser sempre igual. Né? Trocou de lente, mudou tudo. Entendeu? Mudou tudo. A sua referência vai ser sempre... Né? É por isso, por exemplo, eu gostava, fazia muito isso, de fazer isso aqui, ó. Pego uma marcação, vocês vão ver aqui que a gente vai fazer isso. Pego uma marcação na bolacha mesmo, na bolacha. Eu faço marcações sensíveis, tipo, a minha lente, o mínimo que ela chega, estou dando um exemplo, 0,60. Dando um exemplo. Então, eu pego o mínimo. Aí vou 0,80, 1 metro, 1,20 m, 1,40 m, assim vai. 1,80 m, aí eu passo aqui 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, 3,5 metros, 4 metros, aí vou 6 metros, 8 metros, 10 metros, aí vai 15, 30, assim vai. O que eu faço? Eu vou fazendo um rasguinho, conforme eu vou medindo essa distância, eu vou fazendo um rasguinho aqui, ó. Entendeu? Quando eu pego assim, medir 3 metros, está aqui, ó, 3 metros. Então tem que estar aqui, certo? Aí eu marco aqui, 3 metros. Aí eu já sei, vou passar agora para 1,40 m. Tem que estar aqui. Aí na trena, deu uma que eu não tenho, 1,30 m. O que eu vou fazer? Eu já sei que está por aqui, eu já vou lá certinho e só buscar o foco aqui. Eu faço uma marcação paralela, entendeu? Só para poder, é como se fosse o zoom eu olhando ele, como se fosse a distância focal eu olhando na própria câmera, entendeu? E eu faço a marcaçãozinha com outra cor ali, só para marcar. É assim, mas tem gente que não precisa, tem gente que não precisa disso, tem gente que marca toda hora as distâncias. Se eu sei... outra coisa, como é que eu sei? As pessoas têm que perguntar assim, como é que você sabe? Ó, isso aqui é um macete para vocês. Já passei, só para vocês, uma ficção. E vou colocar aí, talvez, vou dizer que isso é 2,35. Isso aqui é o começo. A brincadeira começa por aqui. E isso também vai ser definido a partir do qual é o filme, se é um grama,
Então, aí é que eu falo. O que define... É a cena, né? Não, o que... Não. O que define... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do filme Ainda Estou Aqui. Foi definido que para você ter a textura da época dos filmes de família e do que foi feito do Rubens Paiva, que tinha do Rubens Paiva, era muita imagem película de Super 8. Como é que você vai obter essa mesma textura? Ah, na pós a gente resolve? Não. Ele fez aquelas cenazinhas que aparece ele com a família, que no original está em Super 8, eles fizeram em Super 8 mesmo. Entendeu? O Tidjo, que era o diretor de fotografia, ele fez exatamente igual. E o filme foi feito parte em película, também para ter aquela textura, sabe? E parte em Super 8. Foi usado recursos de chroma key e tal, lá na Urca, para dar a ideia que estava lá no Leblon e tal, enfim. Bem simples, mas a textura você começa a pensar nela exatamente do que o resultado que você quer obter. Isso é tudo definido na pré, né, na reunião, que é feito com o diretor, com o produtor e com o pessoal da arte, o diretor de fotografia, como vai se dar a textura do filme, qual é o conceito do filme. É um filme de época, entendeu? Ah, o que a gente tem... por exemplo, um filme que é um filme, né, contando a história de uma pessoa que tem registro dela. Porra, um prato cheio, né? E tanto é que eles fizeram as cenas muito parecidas, praticamente repetindo as cenas, né, que foi feito de Super 8, eles fizeram a repetição bem próxima, né, agora, né? E isso era partir de uma ideia de que era para retratar a vida da Eunice num ponto de vista dela. Tanto é que o Rubens Paiva sai do ar muito rápido, depois era só ela. Ele morre, né, assassinado e tal, enfim. Eu achei interessante o Brutalista, que ganhou melhor fotografia no Oscar. Uhum. É muito interessante porque eles também tiveram essa ideia, tipo assim, vamos usar a película da época que se passa o filme. Sim. Então conseguiram uma película assim, que o Hitchcock usava, anos 40, 50, e ficou lindo. Então, exatamente. O que acontece? O que é mais fácil? Vocês tentarem adivinhar o DNA ou você pegar o DNA do defunto lá? Porra, pega o DNA do defunto, porra. Entendeu? Eu não vou ficar tentando fazer isso em pós, não, cara. É melhor, porra, foi feito em película. Qual a película foi usada? Ah, foi. Vamos chegar nela. Vamos. E o que acontece? No mundo, hoje, você tem, assim, alguns laboratórios, algumas fabricantes que ainda faz essa coisa bem vintage, sabe? Então você vai ter que buscar tudo lá fora. Tanto é que a pós foi toda feita lá fora. Entendeu? Então, se eu quiser fazer em película qualquer coisa no Brasil, eu tenho que ver tudo lá de fora. Não tem mais nada no Brasil. Acabou tudo. Ou Londres, ou França, ou Estados Unidos, alguns lugares aí no Canadá. Você não consegue mais fazer no Brasil nada em película. Quer fazer? Tudo bem, mas vai fazer tudo lá fora depois. Entendeu? Esse é o desafio. Tem dinheiro para isso? Não, o cara né, produtora lá, tem como bancar. Então, beleza. Entendeu? Agora, se eu não tenho, cara, eu vou fazer o que eu posso, com uma DSLR, entendeu? Não, mas o mais importante, cara, não é nem o equipamento. Isso aí é uma grande ilusão. A pessoa pensar logo, vou fazer com uma R, não sei o que e tal. Cara, brother, desculpa, mas isso não define o filme. O que define o filme são várias coisas. Não adianta nada ter uma puta câmera, um puta sensor, uma lente caríssima, boa pra caramba, se a direção de arte é uma merda, os atores são uma merda, a história é uma merda, tudo é uma merda. Então não adianta. Entendeu? Às vezes você faz uma coisa mais simples e ganha um Oscar. E aí? Esse filme mesmo, um exemplo, cara, não tem nada de complexo nele. É um filme super simples, cara. Entendeu? O que ganha é a história. Entendeu? É a forma que foi contada a história. E é que eu falo, boas histórias. Ninguém quer saber como é que foi feito. O resultado funcionou. Quem entende disso que vai saber o que fazer, como fazer. O que acontece se eu filmo em full frame? Qual é a vantagem de filmar em full frame? Eu já expliquei isso para vocês. É que eu consigo, né, no máxima resolução que a minha câmera oferece, vamos dizer que eu esteja filmando em full frame, em 8K. Mas o meu produto vai ser finalizado em quê? 4K, por exemplo. HD.
Vai ser filmado em HD. Novela. É. Qual é a vantagem? O que seria? Assim, né? Ele passa a ser assim. Nesse formato que é chamado S35. Super 35. Porque não tem como você fazer um frame desse tamanho aqui, o filme tem que ser mais largo. Então ele roda deitado. Entendeu? Então esse formato aqui é o formato mais usado no cinema. Os novos equipamentos estão chegando nesse formato aqui. Só que, o que acontece com o sensor full frame? Você tem uma dimensão da fotografia que você, na pós, você às vezes transforma ela em outra janela. Entendeu? Então a gente tem que saber qual a janela que está filmando também. Então, janela, já até falei aqui, a gente tem várias, né? Várias janelas. Antigamente, isso era colocado na câmera. Por quê? Porque a câmera, ela só filmava nesse formato, 35 milímetros. Entendeu? Ela só filmava nesse formato aqui. Alguém sabe de cabeça? Quantos milímetros por quantos milímetros? 24 por 36? Hã? É isso mesmo? 24 mm por 36, full frame? Vamos ver aqui. É, isso mesmo, 24 por 36. E aí o que acontece? Você colocava nas câmeras as máscaras. Cada máscara dessa aqui, ela correspondia a um tipo de exposição na tela. Então você tinha 2,35, 2,49 e assim vai, entendeu? Vários formatos. Se você pegar essa dimensão aqui, dividir por 2, ela vai te dizer qual o formato. Vamos fazer isso? Vinte e quatro dividido por 36. 36 dividido por 24. Ou ao contrário. Ó. Vê se é isso. É 24 por 36. Oi? 24 por 36. É, dividido. 0,66. E aí você bota aqui 3 por 4. Porra, minha coisa. 3 dividido por 4. Oh, pô, 4 dividido por 3, aliás. 4 dividido por 3. 133. Esse é o modelo chamado Academia TV. Tu sabe por quê? Porque é o seguinte, quando se criou a televisão, ela veio da onde? Da película, né? Então tinha que ter uma compatibilidade da película com a televisão. Então tu vê que a película era meio quadrada e a televisão era meio quadrada. Era 4x3, né? 3x4. Então você tem uma proporção entre uma e outra que é exatamente para encaixar o filme ali, para não ter corte, né? Não ter muito corte, nem em cima nem embaixo, nem na lateral, nem na horizontal, nem na vertical. Então, se colocou a academia para a TV para você fazer uma coisa chamada telecinagem.
Então você pegava um filme de 35mm e você começava a passar para televisão. Então você praticamente tinha pouco corte. Se você pegar um filme original e pegar na televisão, você vai ver que tem corte, mas muito pouco. O que aconteceu? Com o tempo, se criou câmeras mais o dobro da capacidade, que era as Panavision, né? As Panavision são câmeras que era filmado em 70mm. Então você tinha aquele filme largão na tela, grandão, entendeu? E o que começou a acontecer? Você começou a ter problema com a questão da telecinagem desses filmes. Então, você pegava um filme largo e a gente não tinha televisão larga. Hoje você consegue, né? Quando você faz em Panavision, o que você faz? Você usa uma desses recortes aqui, desse tipo de máscara, né? Para você dizer qual é a finalização que você vai fazer, em que formato. Aí, é por isso que você vê filme com tarja maiores, tarja menores, assim vai. O tamanho das tarjas é exatamente o tipo de captação que foi feito. Entendeu? Se é um filme feito em full frame, feito por exemplo, IMAX, tem toda uma característica. Aí tem que fazer o recorte, você tem que usar um recorte desse para encaixar. Qual é o mais usado hoje em dia? O Panavision seria mais ou menos esse aqui, ó. 70mm, que é o dobro, tá vendo? Ó. Tu vê esses filmes largão assim? Esse formato Panavision é esse formato aqui, ó, 2,35. Entendeu? Que lentes anamórficas, elas são mais apropriadas para esse tipo de formato. Entendeu? Porque você consegue compactar, depois você expandir. Ela fica desse tamanho, grandona. Assim. Esse que é o Cinemascope? Cinemascope. Entendeu? Interessante. Eu sempre quis saber sobre isso aí, porque eu não entendia por que foi. Aqui, ó. Isso aqui Isso aqui é um filme de 35mm na fotografia. Como ele é medido? Ele é medido dessa distância, da altura versus largura. Isso aqui, tá aqui, ó, eu mostrei já para vocês, não vou mostrar de novo. Essa mulher que ainda funciona, cara. Ó. Ó. Isso aqui é o full frame. Exatamente. Isso aqui é a comparação de uma câmera fotográfica, né, analógica de filme por uma triângulo da exposição. O que o diafragma faz? Qual é a função do diafragma? Hã? Então, o que ocorre? O que é você acordar de manhã, abrir a janela? O que todo mundo fala? Filha da puta. Teu irmão faz uma coisa dessa, tu xinga logo os filha da puta. Por quê? Teu diafragma está todo escancarado, você estava dormindo, você dá uma porrada na tua cara. Até seu íris começar a funcionar, entendeu? Demora um tempo. Nossos olhos vão se adaptando. A câmera fotográfica, ela não tem isso. Então, ela tem uma coisa que é o tempo de resposta, shutter, e mais a sensibilidade ajustada. E o diafragma, ele trabalha junto com esses dois aqui. Todos eles trabalham juntos. Então, se você tem o diafragma que controla a entrada de luz, aqui controla a sensibilidade, aqui controla o tempo.
Então, se escancar uma janela de manhã cedo, eu tô querendo te sacanear. É a mesma coisa a câmera fotográfica. O que é a profundidade de campo? É exatamente a distância que essa luz ela consegue ter nitidez. Ela te dá nitidez. Para isso, você tem que barrar a entrada de luz ou abrir mais. Ou seja, quanto mais aberto, mais raso é a profundidade, menos foco você vai ter. Quanto mais fechado, mais foco você vai ter. Isso para sensores grandes, né? Quando a gente fala maior profundidade, maior diafragma, isso a gente está falando para película, né? Câmeras fotográficas, sensores maiores. Se eu estou falando aqui de sensor, gente, Super 35 ou FF, full frame, certo? Se eu tenho um sensor Super 35, eu já começo a brincar com isso aqui, bem. E aqui, tranquilo. A relação é essa aqui, um filme de película, né? Que as câmeras elas estão exatamente nesse formato agora, as mais modernas, full frame. Então, a dispersão de luz é menor. Sendo menor, você tem, né, um respiro maior, ou seja, você consegue ter mais desfoque, porque você tem mais área, né, que você entra mais luz. Então, você entrando mais luz, você tem o quê? Mais desfoque. Você entrando menos luz, você tem o quê? Menos desfoque. Então, os sensores pequenininhos, você não conseguia fazer muito difícil você conseguir fator crop e tal, não sei o quê, você conseguir desfocar o fundo. Raramente você conseguiria fazer isso. Com as câmeras com sensores maiores você consegue, entendeu? Então, o que acontece? Lembrando que toda vez que a gente for trabalhar, o assistente ele tem que conhecer disso. Qual é o sensor, certo? Qual é o shutter, qual é o ISO. Tudo bem que isso aqui é trabalho de diretor de fotografia. O operador de câmera não tem obrigação de saber disso não. O foquista tem obrigação de saber isso? Muito bom saber. E tem que saber, até para ajustar. Então, o shutter, ele é um disco, né? Aqui é a entrada de luz, né? Você tem uma entrada de luz, né? Que ele é esse buraco aqui inteiro. O intervalo, né? O que acontece? Se você tem um shutter, inclusive aquela bolinha que eu estava falando cortada no meio é exatamente isso aqui, que você marcar o ponto focal. Se você tem um ângulo, isso aqui é 360 graus, certo? Se você tem um ângulo cortado no meio, você tem quanto? 180. Esse é o padrão. É o padrão de 60 FPS, 60 por 1. As câmeras fotográficas, de vídeo, aliás, e as de fotográfico normalmente é 120, que é o máximo de algumas câmeras consegue fazer com o uso de sincronismo de flash. Entendeu? Tem câmeras que não conseguem passar disso aqui. Mas agora as mais recentes são 250. Então, é exatamente isso que eu quero falar. No máximo 250, entendeu? O que acontece? Você tem uma abertura de 180 graus, né? Isso aqui é a abertura de shutter para você ter um frame rate em média de 24 FPS. Entendeu? Que seria... Então você teria que ter um 48 de shutter. Sempre a relação é essa. Mas o que é 48 de shutter? É 180 graus para 24 frames, entendeu? Se você quer aumentar a velocidade, o que vai acontecer? O sensor vai ser diminuído, certo? Conforme você vai aumentando, vai diminuindo a entrada de luz. O que acontece? Menos luz. Se entra menos luz, o que você vai ter que fazer? Compensar onde? Ou aqui, certo? Toda vez que você mexe um, tu tem que alterar o outro, certo? Então, aqui, entre o ISO e o shutter, se eu quero cravar o diafragma para trabalhar somente com um diafragma, eu não posso mexer aqui nem aqui, eu tenho que trabalhar com uma coisa chamada ND. Entendeu? É para isso que existe o filtro ND. O filtro ND, ele é exatamente para você não precisar mexer aqui. Onde você quer ter controle da profundidade.
Se você ficar mexendo aqui, toda hora vai variar a profundidade. Então, eu vejo muito esse lance aí em novela. Novela, às vezes, o cara tá mostrando ali, aquela vista ali, é tudo em foco perfeito. Mas na mesma cena, quando muda outra pessoa, já tá meio embaçado em outro. Então, o que acontece? Vou explicar para vocês. Isso aqui é uma câmera de televisão. Não é uma das mais modernas, mas é uma câmera de televisão. O que você tem aqui? Você tem aqui uma objetiva zoom. Objetiva zoom. Onde você tem aqui várias distâncias focais. No caso dessa aqui, vai de 9 até 155. Entendeu? E é um sensor pequenininho. O sensor é de micro 3/4, aquele, acho que deve ser. É um sensor desse tamanhozinho aqui, ó. Olha a diferença. O que acontece? Quanto mais aberto, mais profundidade tu vai ter. Quanto mais fechado, você tem um fator de desfoque por causa do teleobjetivo que você está usando. Né? Mas você não consegue desfocar, por exemplo, numa lente normal. Raramente. Vai estar tudo em foco praticamente, porque o sensor é muito pequenininho. O sensor tem muito a ver com isso. Então, câmeras de televisão tem esse problema. Novela, tal, é esse problema. Agora, quando hoje está se usando equipamentos, né, que se usam no cinema para usar em dramaturgia de telenovela, entendeu? E com isso, os equipamentos estão ficando praticamente, não está tendo diferença. Inclusive, tem agora até a Daichi lá agora na Globo, entendeu? E a produção, qual é a diferença de produção hoje na Globo para uma televisão, para um filme ou é porque é a linguagem. Porque o equipamento que usa é o mesmo. Basicamente são os mesmos equipamentos. Hã? Antigamente não, era muito diferente. Era película e televisão, era diferente. Era equipes diferentes, método de trabalho diferente. Hoje em dia está ficando muito parecido. Qual é a diferença hoje de você fazer com o equipamento de fazer uma dramaturgia para telenovela ou fazer para cinema? É o tempo e capricho na produção, entendeu? E a linguagem. A linguagem de telenovela é uma, a linguagem né, o tempo de telenovela é diferente, é mais rápido, as coisas têm que ser feitas em linha de produção e não dá para caprichar muito, sabe? No cinema não, no cinema tu capricha mais, planeja mais, entendeu? Mas os equipamentos basicamente são os mesmos. O que difere hoje é isso, mas nas novelas antigas você tinha um sensor desse tamanhozinho aqui, você não conseguia desfocar porra nenhuma. Eu percebi que deu uma melhorada na novela da Globo a partir daquela novela Velho Chico. Aquela Velho Chico ali, eu percebi que ou eles estavam já usando essa Black Magic, equipamentos mais recentes, porque estava muito perfeito, tanto a colorização, essa questão de profundidade de campo também estava tudo perfeito, igualzinho. Exatamente. Tem muitos profissionais, tem o Walter Carvalho, que é diretor de fotografia de cinema, está fazendo novela. Ele é um cara que veio também com a bagagem de cinema. E tem outros também, né? Então você hoje, por exemplo, você com uma câmera full frame aqui, dependendo da lente, você consegue desfocar o fundo ali. Isso na televisão, com uma câmera daquela ali, você teria que ficar 30 metros de distância para conseguir um desfoque desse. Imagina você dentro de uma locação, porra, tu não tem como fazer isso. Aí com as câmeras de cinema tu consegue. As câmeras de cinema. Agora, com as câmeras com sensores grandes, full frame ou Super 35, você já tem, né, essa possibilidade. Qual é a diferença? Vou explicar para vocês. Vou passar depois para a questão do foco ainda aqui, tá? Diafragma, né? Eu já expliquei para vocês. Isso aqui é a luz entrando. E essa aqui é a luz saindo. Aqui é o diafragma. Vamos dizer que seja 5.6. Olha só essa linha aqui. É retinha? É retinha? Esse aqui é o sensor. Esse aqui, no cinema, é dito como T, de transmissão. Então, os diafragmas para câmeras de cinema, ela não é F, como de fotografia. Ela é T, porque ela é de transmissão. Aqui é o F, porque ele não tem precisão da fotografia. De fotografia, essa linha sairia diferente. Entendeu? Eu não sei se é fator, acho que a fator aqui
transmissão, não sei se é fator aqui, bom, não lembro de cabeça. Eu sei que é o seguinte, aqui seria 5.6 de entrada e 5.6 exatamente no T. Então seria 5.6. O que seria em F? O F não seria 5.6, seria 5.2, por exemplo. Porque ele tem uma perda. Então, quando você usa o diafragma na fotografia, ele tem uma pequena perda, né, da entrada de luz, que é um efeito de refração que dá na lente, né, aquela desvio. É um desvio que ela dá, que aí causa esse tipo de comportamento no equipamento. Ele entra uma coisa e sai outra. Na T de transmissão, se é 5.6 de entrada, é 5.6 de saída. Então, como é que se marca os diafragmas? Normalmente o diafragma ele tem uma em dobro e uma intermediária. Dá um exemplo para vocês aqui. Ó, vamos dizer que é uma lente 1.4. Aí, qual é a próxima? Normalmente a gente tem 2.8, não é isso? A gente tem 5.6. Aqui tem uma intermediária 4, aqui tem 8, o dobro. Aí você tem aqui 11. Aí você tem uma dobro daqui, que é 16. Aí você tem um dobro, que é, né, de 11 dá 22, não é isso? Normalmente os diafragmas não são isso, né? Então você tem aqui o dobro, aí você tem o dobro, o dobro, o dobro. Você tem o dobro, e aqui você tem 1.4, que é o dobro daqui, né? Esses são os diafragmas convencionais, né? Você tem outros, por exemplo, tem câmera que tem diafragmas diferentes. Por exemplo, tem câmera que é 2.1. 2.8 já tem. 3.5 intermediário aqui, ó. 3.5. Né? Aí tá vendo? Então é porque é pela engenharia, né? Porque convencionou-se que essas aberturas aqui, que sempre tem a metade, né, e o dobro. Então, se você... O que você tem aqui, daqui para cá? Você tem o quê? O dobro de luz. E daqui para cá você tem o quê? A metade. Certo? Então, convencionou-se que os diafragmas são feitos dessa maneira. O que acontece aquela bolacha que eu falei que tem na marcação de foco? Né? Essa mesma bolacha serve para o Dai-Chi marcar os diafragmas. O Dai-Chi é o camarada lá que marca a exposição. Então, ele vai ter 1.4, 2.8, 3.5, 4, botar aqui 8, 11, 16, 22 e assim vai, né? Ele pode ter outras intermediárias. Então, ele sabe, nessa marcação aqui, que se ele parar aqui, né, ele vai ter terços, que a gente chama de terços, né? Aqui, esse número vai ter aqui. Estou dando um exemplo aqui. Aqui é 1/3 e aqui é a metade. O que seria 3, daqui seria já praticamente o outro diafragma. Então, o que seria praticamente aqui entre 4 e entre 2.8 e 5 poderia ter 3.5, por exemplo. Aqui poderia ter um 2.1. Depende da engenharia, né? Aqui poderia... esqueci do 5.6, ó. Importante, 5.6, ó. Botei? Não. Não, tinha esquecido de botar aqui. E esse 5.6 é o famoso, né? O famoso de todos. Tipo assim, para não errar, bota 5.6. Antigamente era assim. 2 para cima, 2 para baixo. Tipo assim, não, tipo 3 metros, 5,6. Tinha uma referência, né? Não, porque na fotografia, com flash, era tipo assim, 3 metros, 5,6. 2 metros, 8. 11, 16, assim vai. Tem umas variáveis, óbvio que tem, né? E aí, isso aqui é o Dai-Chi controlando a exposição remotamente na câmera. Quem mexe no diafragma é o operador de câmera? Não, é o Dai-Chi. Ou o fotógrafo falando, bota o diafragma tal, que eu quero a profundidade tal, e a exposição aqui, o Dai-Chi fala assim, não, eu vou fechar mais um pouquinho o diafragma. Entendeu? Ou essas marcações aqui, elas podem ser feitas também para filtro ND. Agora, falar aqui para vocês do foco. Que a gente estava falando... Quem determina a abertura do diafragma é o diretor ou é o monitor
crítico, vocês vão ver muito foquista com trena assim na mão, quando está muito perto. O que acontece? A gente vai fazer o teste aqui, teste de colimação de lente, entendeu? O que é colimação? Colimação é exatamente a convergência do ponto focal para o ponto do sensor, entendeu? Se as lentes estiverem bem alinhadas, toda certinha, o que vai acontecer? Eu não sei se essa câmera aqui tem essa marcação que eu falei. Ele é uma bolinha, como, né? Acho que é alfa, não sei, não, que troço é. Bom, esqueci o nome daqui. Né? É uma bolinha com tracinho no meio. É. E ela indica onde está o sensor, o ponto do sensor, certo? Então, essa pontinha aqui da trena vai ficar... Não, tem algumas câmeras que tem um lugar para prender. Essa aqui não tem, não. Mas tem outras câmeras que tem. Tem lugar para prender, entendeu? Essa não é assim, é aquela que tem uma argolinha. É fita de trena mesmo. Aquela trena de fita. Então você prende ela na câmera, que ela já tem até uma travinha, e você puxa até o local do foco, né? E aí o que você faz? Essa marcaçãozinha aqui. Aí você sabe que a tua lente, você vai colocar lá, você vai fazer várias marcaçõezinhas. Vou pegar esse negócio aqui para fazer aqui para vocês. Opa! Eita! Acidente de trabalho. Tudo certo? Qual o nome desse? Isso aqui? Isso aqui é um front box. Isso é padrão. Ou o senhor que fez? Não, esse aqui não. Esse aqui eu mandei fazer. Mas não é que seja padrão, cara. Na verdade, isso aqui é o seguinte, tipo assim, eu guardei limpa, ela vai estar limpa. Periodicamente, objetivas você tem que tirar do case e botar para... É igual criança, botar para passear no sol, pegar banho de sol. A gente não tem que pegar sol? Lente também precisa, lógico que não vai botar no sol, botar numa área... Esse clarão que você está vendo aqui, ó, já é o suficiente, entendeu? Ou então um armário iluminado, entendeu? De vidro mesmo. E, obviamente, que não tenha entrada de maneiras de entrar inseto, entendeu? Poeira, nem pensar. E bota lá um monte de silica gel lá, de tempo em tempo troca. Cara, você vai ter uma lente ali para 100 anos, entendeu? Dificilmente. O que dá fungo, sabe o que é? O descuido. É o que dá fungo, né? Então, assim, arranhão em lente. Câmeras de cinema a gente não usa, mas as câmeras fotográficas é bom sempre ter um filtrozinho de proteção. Ultravioleta qualquer da vida, fraquinho, entendeu? Porque eles têm a função não de tirar o filtro, tirar os raios ultravioleta. Não, é mais porque uma pancadinha de leve ali vai quebrar o filtro. Uma lente já, no caso dessa aqui mesmo, eu estou mudando essa lente, quebrou aqui na frente dela aqui, ó. Mas nem quebrou a lente por causa do filtro que eu estava usando. O filtro rachou todinho. Aí tu fala assim, o filtro, né, em comparação a uma lente, porra, se quebrar uma lente, tu quebra teu trabalho inteiro, se você não tiver uma substituta. Mas se você quebrar um filtro, arranca e bota outro, entendeu? Então, assim, o costume de se usar, por exemplo, uma cena de ação. Qual é a preocupação que tem cena de ação? Tem gente que não tem essa preocupação não, mas eu tenho, de proteger a câmera. Principalmente câmera car, fazer um grip car, né, um carro gripado, botar aquela câmera que a gente bota do lado do carro, bota no capô, carro em velocidade, e até a grua, né? Que às vezes, se você não tem uma câmera protegida, né, às vezes você está fazendo um movimento debaixo de várias árvores. Porra, o que tem mais em árvore, cara? Pássaro, né? Pô, imagina um bicho daqui fazer uma porcaria ali em cima de uma câmera. Você tem que proteger a câmera. E a lente, o que você pode botar? Pode botar um filtro, né? Não bota um matchbox e bota um filtro, um ND, que seja. Então, um filtro transparente, se for o caso. Para proteger o quê? De efeitos do vento.
Entendeu? Que às vezes, principalmente câmera que você usa câmera car, que é aquela grua que fica em cima do carro, né? Se faz aquela merda em movimento o tempo todo. E a câmera está trepidando ali no movimento amortecido que é feito com aqueles gimbal que é usado hoje em dia, é usado. Aquilo ali fica o tempo todo assim, e pegando poeira. Às vezes pedacinho de pedrinha, entendeu? E não protege a lente, cara. Eu já vi gente fazer, não, protege essa lente aí, vou botar um filtro aí nessa porra. Entendeu? Porque se dá uma pontilhadazinha numa lente daquela, meu irmão, porra. E às vezes tu tá usando uma lente que tu usa pra caramba, aí tu vai ter que pedir a locadora pra trocar, o cara da locadora vai ver que tá fudido, a lente vai querer cobrar. Entendeu? Então essas câmeras de ação tem que tomar um cuidado. Botou a câmera numa grua, se puder proteger, entendeu? De noite, por exemplo, tem gente que não protege refletores, eu boto sempre sombrinha no refletor. Na parte externa botou, eu já boto sombrinha. Por quê? Porque a sombrinha, além de proteger do sol batendo em cima do refletor, né, que pode alterar a parte eletrônica, protege também de insetos, né? Principalmente, que a gente bota debaixo de árvore, cara. Eu já vi situações, cara. Entendeu? De passarinho chegar a pombo, meu irmão, cagar a porra do refletor todo. Eu falei assim, sorte que não foi na câmera. Se fosse na câmera, meu irmão, pela quantidade, ia fazer um estrago, entendeu? Aí eu falo, é preguiça, que às vezes o equipamento está ali, entendeu? Tem que usar, se está ali tem que usar. Então vamos agora falar aqui sobre vamos agora trabalhar com monitoração. Né? Por exemplo, aqui, às vezes, você pode colocar aqui mesmo, por exemplo, 80 milímetros. Estou dando um exemplo, lente. Né? Isso aqui é importante na claquete, certo? Porque vai estar no plano no boletim. Você lembra aqui essa marcação que eu fiz no chão? Então, 80 milímetros. Estou dando um exemplo. Tá vendo? Então tá lá na claquete 80 e tá aqui 80. Porra, passou um mané aqui, deu um chute nesse troço, sumiu. Mas o cara viu lá, revendo lá, viu que era uma 80. Tá no boletim escrito 80. Ou o cara simplesmente não preencheu o boletim ainda. Sumiram com a fita. O cara, puta merda, esqueci de anotar na hora aí. Volta um pouquinho, se eu quero ver a claquete. Ah, tá, 80, tá certo. Entendeu? Isso são coisas importantes. Então, a claquete, ela tem essa função, sempre ela é o primeiro frame da timeline, sempre. Entendeu? Ela é sincronizada. Esse tipo de claquete é com a faca. Isso aqui é chamado de faca. Entendeu? Facão, faca. Nessa batida. Não precisa dar porradão. Deu um beijinho, acabou. Entendeu? E aí, bateu a claquete, conta de 1 até 2, 1, 2, tira. Não é bateu e tira imediatamente. Porque lá na pós o cara vai te xingar até a última geração. Feitas essas marcações. Alguém tem dúvida em relação aos cartões? Então, toda vez que você for usar um cartão, ele sempre vai ter a identificação sequencial, sempre subindo, nunca, ela sempre muda. Esse cartão aqui, essa letra, o número final aqui, ele sempre vai ser referente ao cartão que está sendo usado. Essa letra aqui é sempre a câmera que está sendo usada. A câmera principal sempre é A. Né? Se está sendo feito o filme inteiro com uma câmera só, sempre vai ser a letra A aqui, nunca vai mudar. Não varia nada. Cada câmera adicionada, se coloca uma letra na sequência. Aqui é o número do plano. Número da cena, desculpa. Número da cena. Né? O número da cena ou sequência. Né? Depende da forma que foi colocado no... Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com cena. Né? Ou, por exemplo, tem gente que fala assim, sequência 1. O que é sequência 1? Fulano sai de casa, entra no carro, chega no shopping. Isso é uma sequência. Eu faria diferente. Falo assim, cena 1, né, o cara saindo de casa, cena 1A, cena 1B. Entendeu? Ou botaria, sabe? Aí, como é que ficaria essas letras aqui do lado? Aí você botaria assim, 35/B e botaria aqui do lado aqui. Alfa, ou falei, aí botaria com número. Aí vai convencionar muito, depende da forma de que cada um trabalha. A lente que está sendo usada, né? Esse aqui é o pulo do gato. Você sabendo que a lente,
Quem é que troca a lente? Vocês sabem quem troca a lente? Junto com quem? Não, com o segundo assistente. O segundo assistente ajuda o primeiro assistente a trocar. O operador de câmera não bota a mão nisso não, gente. O segundo assistente, o que fica perto do carrinho de câmera, ou tripé? Onde está colocada a câmera, fica o case próximo de lente. Fica bateria, entendeu? Lembra aquele negócio que eu falei do balde? Entendeu? E fica o case de lente, entendeu? Tá até aqui, ó. Aqui. Ó, case de lente. Ficaria aqui do ladinho dele, ó. Já que ele está tão pertinho, não precisa estar do lado, né? Eu estou querendo dizer assim, perto no sentido, porra, não vai botar lá no carro lá do outro lado da rua, né? Não vai fazer isso. O cara vai trocar de lente, normalmente quem comanda isso é o diretor de fotografia, ou vai mudar o plano, tal, enfim. Mudou o plano, muda a lente, entendeu? E aí, não necessariamente muda a lente, mas pode ser que a mudança de plano seja a mudança de lente também, entendeu? O certo, no termo correto, é chamado objetivo, né? A gente fala lente para facilitar. Mas então, o segundo assistente, ele vai fazer todo esse movimento de troca de lente junto com o primeiro assistente. E existe uma coordenação nesse momento, sabe? Primeira coisa, você não deve expor a sua câmera, né, o sensor da sua câmera, sem a objetiva desnecessariamente. Ou seja, tira a lente e deixa ali tempão. Ela vai agregar umidade, vai agregar poeira, pode entrar um inseto ali. Então, é uma área muito sensível. Então, esse movimento tem que ser muito rápido e convencional, né? Ele tem que ter uma coordenação nesse movimento. Não é, uma coisa simples, porque tem lente que custa, talvez, aí, o salário de um ano da gente. Tem lente que é um absurdo de caro. $30 mil, entendeu? Imagina só deixar cair um negócio aqui no chão. Então tem que pensar o seguinte, primeiro que vocês estão trabalhando, né, com o máximo cuidado possível com equipamentos caríssimos, né, e o máximo cuidado sempre é pouco, tem que ter sempre pensando no pior, a verdade é essa. Então no momento que o primeiro assistente junto com o segundo assistente vai trocar a lente, ele já tem no próprio boletim, certo? O camarada fala assim, vamos botar 80? Vou botar 80, o cara já chega na claquete, tudo feito ao mesmo tempo, tá? Anotou aqui 80, veio aqui, pegou a lente, e o movimento de troca de lente é o seguinte, o primeiro assistente, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a lente, certo? Vai marcar o diafragma que estava sendo usado, isso é de suma importância, inclusive o diafragma está no boletim, já vou abrir o boletim para vocês verem, porque quando ele for devolver, o diafragma não mudou, gente. O diafragma é o mesmo, certo? Então, se ele está com o diafragma 4, vai continuar, ele vai no 4, vai tirar no 4 ali, ele vai ver qual diafragma está sendo usado e vai pegar, porque ele sabe que é o 4. Primeiro que lá no matchbox, provavelmente no matchbox vai estar o diafragma que está sendo usado. Ele vai bater o olho no diafragma, conferindo com o que está na tag da câmera. O primeiro assistente, ele retira, é sempre ele que retira, né? O segundo assistente pode vir e colocar, né? Tem duas maneiras de se fazer. O primeiro assistente tira e o segundo coloca, tomando cuidado sempre com o diafragma, ou o primeiro assistente tira, entrega para o primeiro assistente, o segundo assistente, a lente e o primeiro assistente, o segundo assistente vai falar minha, ou seja, pode soltar que eu estou segurando, esse comando tem que ser falado, te entreguei, você fala minha, você está segurando com firmeza, aí você pega a mesma coisa, você pega da mão dele e faz a mesma coisa, minha, tirou da mão, a outra lente, pegou, ele foi e encaixou. Encaixou, certificou que a lente está limpa, tem que dar uma olhada rapidamente, isso aí é função do segundo assistente e do primeiro assistente, limpeza de equipamento, normalmente é feito pelo segundo assistente, entendeu? Então a lente tem que vir impecável, sabe? Impecável. Enfiar o dedo na lente é 10 dias de cadeia, entendeu? Não pode. E sempre segurando a lente dessa maneira aqui, ó. Nunca assim, sabe? Sempre assim.
Na hora de encaixar, você pega aqui, roda e trava. Tem vários, né, tem bocal que é rodando, tem bocal que você encaixa e roda a parte de trás, o bocal PL, por exemplo. Então, você vai saber qual a lente está trabalhando. E aí, o que acontece? Quando você botou a câmera aqui, a lente aqui, aí você tira a proteção dela, que ela vem com a proteção, certo? Lembrando que essa proteção, ela sempre só retira na hora que bota a câmera aqui, a lente no, sabe? Já vai com ela com a proteção, colocou aqui, se certificou que está limpinha, beleza. Pode também tirar? Pode, mas eu acredito que assim funciona melhor, que até protege mais tempo. Essa parte de trás, que tem a proteção do bocal dela, você pode colocar, conforme você vai retirando a outra lente, você já pode colocar na outra, sem problema nenhum. Essa proteção de bocal, ela é, como se diz, padrão. Eu tenho um exemplo aqui, uma lente da Canon, tá vendo? Isso aqui é uma lente de câmera fotográfica, né? Esse bocal que eu estou falando aqui, ó. E essa aqui, normalmente, é que eu não trouxe nenhuma hoje, mas as câmeras de cinema, elas têm a milimetragem na tampa, entendeu? Se certificar que é o mesmo, sabe? Para não trocar. Porque as lentes são todas do mesmo tamanho, são todas iguais. Se você tem a referência do que está escrito nela aqui, mas se você olha em cima, está 50 e de repente ela é 85, tu vai botar a lente errada. Então tem que ter certeza, e essa proteção tem que estar sempre nela. Entendeu? Certo? Ó, travadinha e tal. E quando você pegar, essa aqui não, que é de fotografia, mas quando você pegar uma lente de cinema, você joga ela para o infinito, né? O infinito. Ela tem marcação de metragem, não tem? Sim. Joga ela no infinito e joga ela para o diafragma mais aberto. Porque ela tem que estar totalmente, a lente tem que estar totalmente aberta. Entendeu? Por causa da manutenção das paletas internas. Entendeu? Para não ficar travando. Isso quando for guardar, perdão. Não, porque o que acontece? Quando você joga no infinito e quando você joga para o diafragma mais aberto, a lente fica mais exposta. Aí você consegue verificar se está limpo. Além de você verificar isso, ela fica mais exposta. Uma outra coisa que vocês têm que saber é o seguinte: essas objetivas são inimigas número 1 de umidade, tá? E qualquer impureza que tiver na parte de vidro, né? Dedo, inseto morto, que isso vira fungo. Então, o que acontece? A umidade muito alta umedece. E proliferação de fungo, ele se dá normalmente em calor. Então, o ideal é que vocês mantenham essas lentes, elas têm que pegar banho de sol, a lente tem que pegar sol, porque fungo não gosta de luz. Não é sol direto, uma luz assim, por exemplo, aqui, ó. Se eu estou numa área de vidro, se eu tenho aqui uma prateleira de vidro, elas ficarem dentro da prateleira, ótimo. Controlada com silica gel. Né? Antigamente a gente colocava era aquele vaporeto. Desumidificador, era aquele vaporeto, né? Que todo era vaporeto. Tinha aquele. Eu não esqueci daquele, não era vaporeto, não, era. É o antimofo. É o desumidificador. Entendeu? Tem um que é eletrônico, né? E você coloca ele dentro de uma prateleira, um armário de vidro. Lógico que não entra inseto nenhum, né? Que não entra nada. Todo fechadinho. E aí bota silica gel e deixa ele, né? Pode deixar tampado, mas ele gosta de claridade. Lente... Não, dificilmente. Muito difícil. O maior inimigo de lente é você enfiar o dedo aqui, que muita gente guarda a porcaria, né? E guardar com o diafragma intermediário, guarda todo aberto, porque quando ele é aberto, o que acontece? Aquela molinha interna que tem dentro dele, o sistema, ele não fica forçando, entendeu? Então, é mais correto fazer assim, parece. É o correto. E aí, só para... Pode colocar mais aqui, né? Vamos dizer que eu, no meio do take 1, é um take complicado, uma cena um pouco longa, né? E o ator erra, ou, sei lá, tropeça sem querer, ou ele esquece o texto. Só que eu não quero
Eu não quero de maneira alguma fazer tudo de novo. Eu vou continuar dali. Aí tem uma coisa chamada pick-up. O pick-up, ele é exatamente uma interrupção no meio de um take. É chamado de, a gente abrevia como PU. Entendeu? É em inglês mesmo. É pick-up. Então a gente bota PU, né? Quer dizer que é pick-up. Então seria assim, 35 Foxtrot, primeira pick-up. No meio do plano, errou. Ou quero continuar dali. Hã? Não, é do mesmo take, continuando do mesmo take, a câmera nem desliga. Aliás, a câmera desliga e o cara simplesmente eu falo câmera não desliga. Isso é normalmente usado na televisão, que a gente chama de kill. Na televisão a gente grita kill, né? Mas no cinema a gente fala pick-up. Né? Aí você fala assim, 35 Foxtrot, primeira pick-up. Porque eu continuei do mesmo take, só que foi cortada e feita outra claquete, para dizer que continuou dali. Para dizer que é um take novo. O que é um take novo? Você faz a cena inteira. Toda vez que você tem que fazer a cena inteira para cada take. Se você interrompeu ela e continuou de um ponto, é pick-up, daquele take que você interrompeu. Aí nessa situação que eu vou voltar aqui uma pergunta que eu queria fazer antes. Você falou que tendo 3 câmeras não teria erro de continuidade. Poderia ter Não, não é assim, eu vou te explicar. O que acontece? 3 câmeras são, olha só, o que seriam 3 câmeras filmando ao mesmo tempo? Seria o take 1 das 3 câmeras. Eu botaria aqui, ó, A, B, C, cada um com seu respectivo cartão, e primeiro take das 3 câmeras. Seria uma claquete só para as 3 câmeras. É o primeiro take para as 3 câmeras. Se for fazer tudo de novo, aí é take 2 das 3 câmeras. O que pode acontecer erro de continuidade? Porque não necessariamente, quando você tem 3 câmeras rodando, né, é como você tivesse numa televisão no estúdio, numa novela, gravando. Você grava no estúdio lá com 3, 4 câmeras. Normalmente são 4 câmeras. Né? Câmera A, B, C e D. Né? 1, 2, 3 e 4. Exatamente nessa novela, nesse remake dessa novela, a Thais Araújo, ela tá com uma flor branca, né? Aí depois que ela joga, é um outro tipo de flor, da mesma cor, mas é um outro tipo de flor. Erro de continuidade. Mas tinha várias câmeras. Ué, não sei. Não sei se tinha várias câmeras. Por isso que eu fiquei nessa... Não sei. Olha só, quando tem várias câmeras fazendo o mesmo plano, né, os takes são o mesmo de todas as 3 câmeras. O plano não. Vou te explicar. 3 câmeras, certo? O que seria o primeiro plano? O primeiro plano, sempre você distinguindo por unidade, certo? Se você tem 3 câmeras, cada câmera faz um plano. Então, por exemplo, uma câmera faz o plano, a outra faz o contraplano, se são 2 atores conversando, e uma outra faz tipo assim, geral, ou faz assim, um plano americano, os 2 juntos, plano conjunto, entendeu? Pode ser um plano conjunto. Eles dialogando, do joelho para cima, da cintura para cima, então fica uma câmera fazendo fechadinho, meio desfocada a cabeça do outro contraplano a mesma coisa, e o outro pegando os 2 juntos. Entendeu? Então é assim, um seria plano, outro seria contraplano, outro seria um plano americano, ou plano conjunto, ou plano médio, depende, entendeu? Ou um geral. Então cada câmera faz um plano. E aí como é que você marca isso? Você já está vendo em tempo real. Então você sabe que A, B, C, aqui você tem vou pagar esse PU. Ó, você tem 35 Foxtrot A, B, C. Plano take 1. Acender assim, ó. É de noite, num ambiente, então num ambiente todo escuro, né? A pessoa ilumina aqui, entendeu? E apaga e sai. Tem aquela ali também, pequenininha. Tem lanterna. Tem essa aqui, ó. Tá vendo? Porque normalmente no set, eu, por exemplo, eu gosto de escurecer tudo. Eu trabalho com a luz artificial, então se eu tiver luz de fora entrando, vai me atrapalhar. Então eu neutralizo as luzes todas de fora. Principalmente na época da lâmpada de vapor de sódio, nossa, aquilo ali entrava aquele amarelão horrível dentro das casas, entendeu? Tinha que neutralizar aquilo tudo. Enfim, aí você aqui precisa falar absolutamente nada, entendeu? Agora, claquete, você bate, não bate e tira correndo, não. Bateu, parou e tirou. Se fizer assim, às vezes fica aquele borrão assim, entendeu? Para quietinho, bateu, tirou, o diretor
vai dar um tempinho para o foquista corrigir o foco, porque ele está com foco na claquete. Nem sempre o foco está na pessoa e na claquete ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa está bem próxima, mas o foco está na claquete e depois tem que passar para a pessoa. É uma dúvida sobre a claquete, porque eu trabalhei em um único filme e eu baixei a claquete. Normalmente eles pediam para que ficasse no foco, a claquete ficasse no ponto do foco. Ou, por exemplo, o ator está aqui, o foco está aqui. Pedia para bater a claquete em frente ao ator. Normalmente é assim que é feito. Não é assim que é feito. Não. Vou explicar por quê. Primeiro, tem que lembrar o seguinte, claquete é invasivo, entendeu? Às vezes o ator, ele tá no personagem, e numa porrada dessa na cara dele, pode desconcentrar ele. Às vezes a gente... Fica aqui de frente para ela. Às vezes eu não faço, né, assim, aqui assim, ó. Entendeu? Para ficar um pouquinho de lado, pegando os dois juntos. Não preciso fazer no rosto dele, no foco. O foco está no nariz dele, eu vou fazer isso. Não existe isso. Bati aqui ou bati aqui, o foquista dá uma pequena, já faz a correção dele, o diretor tem que dar um time, não é falar ação imediatamente, né? Ele dá um respiro, alguns segundos, 1, 2, 3, 4, 5, ação. Entendeu? O ator, às vezes, ele está entrando no personagem e quando dá ação já começa, entendeu? Então, realmente Não, existe isso. não. Eu realmente Não, achava porque que é o era seguinte, olha só, existe uma questão de filme. O filme mesmo, você tem que dar um tempo, segundos, às vezes fração de segundo, para claquete, ela é sincronizada com o som e com a câmera. Então, Tudo que aparece aqui, aparece lá. Quando ele bate a claquete, ela aparece aqui, ela zera. Entendeu? Quando ela zera aqui, zera lá também. Só que vou te explicar, O que acontece? O timecode, o que é o timecode? Ele é hora em tempo real e frame. Entendeu? Ele vem assim. Ó. O que é isso aqui? 10 horas, 20 minutos, 30 segundos e 15 frames, por exemplo. São 20, estamos fazendo, qual é o quadro? 24 frames. É 24 frames ou 30 frames? É 24 frames. Então, na hora que você bate a claquete, esse tempo aqui vai ser do som, da claquete e da câmera, tudo igual. Entendeu? Quando você bate a claquete, normalmente ela faz isso, ó. Ela mostra a hora, ou data, entendeu? Aí tem a configuração que você faz lá. Tem umas que zeram. Essa sincronização é feita como no início? Tipo Bluetooth, alguma coisa assim? Não, a claquete eletrônica, ela tem o sinal de rádio. Que está sincado com o som e sincado com a câmera. Entendeu? É o mesmo timecode. Quando você vai gerar o timecode, você gera para as 3 juntas. Você calibra. Entendeu? Então, é tipo assim, vamos lá? Vamos calibrar nossos 3 relógios juntos? Como é que é feito? A gente aperta tudo junto, né? Sim. Só que é feito eletronicamente. Você aperta, não tem delay nenhum. É por causa dos frames. Entendeu? Que você colocar 10... quando chegar exatamente 10 horas em ponto, todo mundo ajusta o relógio. Vai ter uma diferença, às vezes, de 1 segundo dela, 1 segundo seu. Segundos, né? No caso da claquete, a sincronização é feita por frame. Então, o segundo, além de estar muito sincronizado, o frame também. Então, quando você vai fazer pelo timecode, ele te dá 100% de precisão. Pelo wave, né, pela onda de som, te dá, mas você tem que dar uma conferida. Entendeu? Mas nem sempre a câmera grava som. A maioria das câmeras não gravam som. Entendeu? Então, você tem que ter um microfone externo para captar nela ou você esquecer a câmera e usar só a claquete. Então, quando a claquete chega aqui, cara, existe uma coordenação para isso. O técnico de som, o foquista, o operador de câmera e o segundo assistente. Quando o assistente de direção ou o próprio diretor fala, vai som, aí o cara do som, o técnico de som, fala assim, som foi. Isso é convencional, é convencionado. Sabe por quê? Porque ele tem que conferir que está apertado o vermelho REC. Quando ele fala som foi, é porque ele viu que está aceso. Não é tipo aquela coisa, vai pelo instinto, você às vezes esquece. Não pode, de jeito nenhum. O cara tem que apertar, acendeu, começou a marcar, alguns falam marca, né? Som foi. Aí o som já está sincado com a claquete e com a câmera. Então, aí quando a câmera já está posicionada, a claquete já tem que ser o primeiro frame na timeline,
câmera foi, câmera, vai câmera. Aí ele aperta o botão, câmera foi. Aí o cara da claquete vai ler a claquete. O que ele vai ler a claquete? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Qual é a cena que está no roteiro, que está sendo gravada? Vamos dizer que seja a cena 35. Qual é o plano? Plano A é o primeiro, plano geral, né? 35A e o take, é o primeiro take. Como é que se lê a claquete? Rolo tal, cena tal, plano tal, take tal, não. Você vai falar 35 alfa primeira. 35 alfa primeira. Entendeu? Ou se for B, né? Se for C, se for... Aí isso aqui, ó, vamos dizer que seja plano F. O que é? A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. 6, né? Seria o quê? O sexto plano. Então, isso no roteiro não vem escrito. Está lá no plano de filmagem, o diretor quer fazer 6 planos. Então, ele pode colocar por letra. Eu gosto de letra, a gente bota por número, mas eu gosto de letra. Entendeu? Eu sei que F é o sexto, por exemplo, o sexto plano, né? Porque você não tem como errar aqui, porque você vai falar uma coisa que escreva com letra F. Entendeu? Então você vai falar 35 Foxtrot primeira. Eu falo Foxtrot com a linguagem de rádio. Entendeu? Eu gosto. Aviação também. Hã? E aviação também. A aviação, entendeu? Então eu vou falar Oscar. Ou então eu posso falar 35 fudeu primeira. Pô, tem gente que fala um monte de gracinha, sabe? Foda-se primeira. Depende do espírito da equipe, né? Entendeu? Foda-se primeira. Todo mundo vai entender o que é foda-se. Começa com a letra F. Entendeu? Então o cara sabe que é o plano F. Primeira. Aqui vem a coisa. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Entendeu? Aí depois vem 11, 12, 13, aí vai, não precisa falar 12ª, porque dificilmente chega também aqui, né? Aí fala assim, 35, Foxtrot, segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, oitava, nona, assim vai. Falou, 35, Foxtrot primeira, bateu, saiu de quadro, entendeu? Então bateu, ó, bateu, pode ficar, não precisa bater e tirar não, bate e fica, e tira de quadro e sai correndo igual um desesperado, né? Não, que eu, assim... Tem gente que faz assim. Meu irmão, na época da película, a pessoa já estaria demitido, já gastou filme pra caramba. Tem que bater e sair correndo mesmo. Se abaixa, se joga, sei lá. Entendeu? E aí tem forma de iluminar. Forma de iluminar, claro. Traço 001. Bota uma letra B minúscula ou B maiúsculo mesmo. Né? Então, por exemplo, eu sei que é a câmera A principal, é o primeiro cartão e o cartão B. Eu sei que esse aqui é um cartão B. Por 3 cartões, eu tenho A, B, C, lembra? Então eu sei que eu estou usando o B. Por que isso aqui é importante? Porque se der alguma merda, der um drop frame, ou sei lá, fora de dar algum bugzinho lá no sistema, no cartão, eu sei que foi esse cartão aqui. Entendeu? Seria a primeira vez que o B está sendo usado? Ó, tem que se importar, aqui que é o mais importante de tudo. Primeiro cartão da diária, 001. Não importa qual que é. Ah, tá. Não importa. Por acaso eu botei B só para diferenciar daqui. Beleza? Aí, eu vou usar agora... Ó, a câmera A continua a mesma coisa. Não mudou nada. Troquei o cartão. Qual é o número dele? 002. Qual é o cartão? C. Ó, não mudou. Não é porque é C, estou usando pela primeira vez, vai ser 001C, não. O que vai, toda vez que eu trocar de cartão, aqui muda. Aqui muda. Mesmo que seja depois quando voltar o B, ele vai ser o 4. Exatamente, é aí que eu vou chegar. E o A aqui não sai nunca, porque só tem a câmera A. Troquei o cartão de novo. Agora eu vou usar, porque o outro está ingestando ainda, tá? Aí eu vou usar agora. Agora vai ser o cartão 003. Eu não tinha usado ainda a A, né? Agora o cartão A.
O B foi para ingestar, ou seja, já está em ingestão, já está terminando de ingestar. Lembra que o B foi o primeiro? Então, o B já terminou de ingestar. O cara está conferindo lá. E nisso ele está lá na quarentena. Está conferindo. 003. A terminou. Beleza. O cartão B já está livre. Então, é 004 B. Entendeu? Aí as pessoas às vezes perguntam, mas não era para ser B2? Porque é a segunda vez que está usando o cartão B. Não, não, não. Aqui toda vez muda. Aqui é só uma variável. E aqui não muda nada. Aí no cartão de memória vai ter uma etiquetinha? Então, A, B, C. No cartão de memória você sabe qual é o cartão. Ele sempre vai ser o cartão A, sempre vai ser o cartão B, sempre vai ser o cartão C. O que vai mudar é aqui, ó. Isso vai chegar num dia que vai chegar a 13, 14, 15 aqui. Pode acontecer isso. E sempre com cartões variando. Aqui sempre subindo e aqui sempre permanente. Entendeu? Porque a câmera é a câmera principal. Deu para entender isso aqui? Dependendo da complexidade da cena, você grava a mesma cena com 2 cartões para garantir ou não? Então, vamos lá. Possibilidades. Vamos lá. Essa aí é questão de workflow, entendeu? O que você tem de recurso? Eu posso gravar com a minha câmera com 2 cartões, fazer redundância? Pode. É necessário? Não. Se a câmera está boa, não tem necessidade de fazer isso. Mas eu posso fazer uma em proxy e outra em 8K? Pode? Então vou fazer logo um cartão em proxy? Pode ser. Porque o cartão em proxy vai gravar um arquivo pequenininho, eu posso usar aquele mesmo cartão o dia inteiro, se for o caso. Porque o proxy, o que é proxy? Proxy é um arquivo de baixa resolução que, para você fazer na pós-produção, você tem um arquivo original, que é alta resolução, por exemplo, 8K, e você tem um proxy que você vai trabalhar em proxy, você não vai trabalhar com 8K. Por quê? Primeiro que o arquivo fica pesado demais, e quando você quiser assistir em alta, você pode trocar lá, quero assistir agora o arquivo original. Porque no primeiro momento você não está colorindo o filme. Você não está fazendo color grade dele. Então você não precisa fazer nada disso. Para que tu vai editar com alta resolução? Para quê? Vai perder seu tempo. Um arquivo gigante. Quem vai fazer isso é o colorista. Aí sim ele vai ver. Aí vai pegar o LUT, né, que veio lá do TID. Entendeu? Então, e a mesma pessoa que faz isso? Não. Pode ser uma cadeia de profissionais. Cada um faz uma coisa. Entendeu? E lá no final, depois que termina, ainda vai para o VFX, depois ele vai montar, fazer a composição do filme, ou seja, montar tudo, efeitos especiais, trilha sonora, a porra toda. O cara do som vai para sonoplastia, tal, entendeu? Cada um faz o seu. Você pode ter sons guias, entendeu? Por exemplo, no videoclipe a gente tem um som guia. É aquele som de playback que toca lá na hora. Para os atores ficarem cantando para se encaixar, senão tá fudido. Entendeu?